Fala pessoal, beleza? Pois é pessoal, tava aqui como sempre fuçando nos amplificadores, fazendo um teste aqui com o M360, agora com a versão TO3. Esse foi o primeiro amplificador que eu montei. Para você ter ideia, né? Todo amplificador ele tem que ser testado no seu limite. E o que eu pude perceber, gente, que um componente falsificado trabalha muito. Vou mostrar para vocês aqui os transistores que eu havia colocado aqui na época. Eu já sabia que não eram transistores de boa qualidade, mas como a gente sempre diz, né? A gente faz o teste de capacitância e faz os testes também de HFE. Então, gente, esse transistor queimou, ele começou a distorcer o som, e olha que eu estava com a tensão de mais ou menos 50 volts, e esse transistor ele não suportou e abriu. Graças a Deus, o nosso teste aqui é feito com fusíveis rápidos, atuou e só queimou os transistores de saída mesmo. Verifiquei também que o BIAS estava completamente louco, né? Desregulado. Fui ver se tinha acoplamento térmico. Eu tirei o transistor, coloquei em cima de um desses transistores aqui que vocês estão vendo. Ficou da mesma forma. E olha que os isoladores são de micras, desses TO3 aí que vocês estão vendo. Só que tem um detalhe: esses TO3, né? Esse aqui, no caso, esse e esse outro, né? Eu havia comprado no AliExpress um lote pequeno para testar. Como eles tinham apresentado uma capacitância boa e uma HDF boa, que eu normalmente anoto ali, ó, esse aqui tinha 89, eu comecei a fazer testes com ele. Só que aconteceu o seguinte, com o aumento da temperatura e da tensão, a pastilha abriu, entrou em curto. E observe que não é um transistorzinho fino, né? Não é um transistor mal feito. Então eu pude perceber que isso aqui é um transistor que tem uma tensão baixa de operação e poderia fazer alguns testes. Só que, gente, isso aqui é uma perda de tempo, porque se você se baseia nesse transistor para fazer alguns testes, algumas calibrações, você fica perdido, porque ele muda a referência dele com o aumento da temperatura. Então você não consegue ter um amplificador depurado e aí fica perdendo muito tempo com transistores. Eu aí peguei esses transistores que são originais e instalei no amplificador. O que eu percebi? O amplificador teve um comportamento totalmente diferente do que estava antes. E você pode observar que o efeito que eu estava tendo aqui no BIAS acabou. Eu estou medindo ali o BIAS, ó. Ele vai tender a cair agora. Eu vou até desligar ele aqui. Vai tender a cair o BIAS. Eu estou medindo em cima do resistor de emissor, tá, gente? Então isso aqui é a tensão que está em cima do resistor de emissor. Então, se baixar ali muito, o BIAS vai cair. Então eu estou com a corrente medida ali pelo nosso amperímetro da fonte, 0,04, 40 miliampere, ok? Então se você dividir aquilo ali, que ele falou que tem ali, ó, 0,006665 pelo valor do resistor, você vai ter a corrente de repouso, ok? Então aquela corrente a gente considera ela baixa. Eu vou aumentar um pouco. Vou chegar em torno mais ou menos ali de 120. Vou botar aqui 112, que corresponde aí a uma corrente
de 23 miliamperes, que é uma boa corrente. Só que acontece o seguinte, a gente não para por aqui, tá? Então um dos macetes que é interessante é você avaliar o retorno do BIAS. Então você tem ali aquela corrente ali, ó, 103, ela está estabilizada. Então a gente vai aumentar o volume. E vamos ver se ela retorna para o ponto. O que estava acontecendo com aqueles outros transistores é que a corrente de BIAS não estava retornando, estava aumentando, ou seja, o efeito avalanche que a gente trabalha. E normalmente a gente perde um tempo danado analisando o circuito de BIAS, refazendo todos os cálculos da corrente de repouso, fazendo a parte do terceiro estágio, a parte de calibração, verificando as correntes. E na verdade é o transistor que é falso, é um transistor de procedência duvidosa. Então a gente percebe que o amplificador, gente, ele tem que ser tratado com respeito. Eu falo assim que eu digo, não duvidar dos componentes como um todo, mas sim prestar atenção na característica dos componentes que vocês estão utilizando. Eu normalmente estou fazendo uma criva muito grande hoje em transistores de saída e os transistores intermediários, que são mais caros e corresponde aí a uma boa parcela de responsabilidade do amplificador. Eu adquiri 20 pares desses transistores. Esse transistor aqui, o cliente que me vendeu, ele me garantiu que são originais. Ele é o TTC5200. Eu já fiz o teste do beta e do tamanho da pastilha e com certeza ele está dentro das características. Falta somente fazer os testes desse transistor aqui. Estando aprovado, eu vou passar a utilizar esse transistor aqui, tá? Eles estando aprovados. Então tá aqui mais ou menos a régua com os transistores. Foram 20 pares. Esses valores, gente, eles que eu analisei foi comparando um original, um Toshiba, esse também é Toshiba. Eu peguei o datasheet dele, é idêntico ao 2SC 5200 do 2SA 1943. A nomenclatura que mudou, que é o TTC e o TTA, somente isso. Mas eu creio que seja o mesmo transistor. Eu não sei o motivo de ter trocado a nomenclatura, mas o que importa para mim é a qualidade do transistor. Então eu vou fazer testes com ele e vou passar para vocês aqui. Vou fazer um teste de tensão, vou colocar a tensão máxima nele, que é 230 volts. Vou chegar em torno de 200 e vou avaliar as condições da pastilha. Medir novamente o HFE, fuga, medir capacitância e a parte de corrente parasita. E vou ver se eu consigo um traçador de curva para analisar a curva após esses testes exaustivos que eu vou fazer nesse transistor. Então, gente, tudo isso é para que a gente tenha qualidade nos amplificadores e não tenha perda de tempo. Então, o que eu traduzo aqui no meu trabalho? Se você tiver peças com procedência duvidosa, você vai ter informações também duvidosas aqui em resultados. Aí o que acontece? Você compra um amplificador, espera um resultado X e não leva um resultado Y, completamente diferente do que você imaginava. Então, é esse trabalho, gente, que eu quero que vocês percebam que a gente tem aqui e que, de certa forma, para quem produz alguma coisa aqui no Brasil, é difícil, porque nós não temos nada que facilite a vida da gente. Pelo contrário, vocês viram agora que os transitores vão taxar aí mais impostos, ICMS, uma série de coisas vai encarecer bastante. Eu comprei um lote de 500 pares na promessa de estando bom, estando dentro da conformidade,
e praticamente eu já encomendei os transistores. Só que tem um detalhe: quando você compra 20, cada transistor desse aqui sai a R$11, com toda a carga tributária atualmente. Com você comprando 500 pares, o valor aumenta substancialmente. Então, quando você paga o imposto mais caro, que é o imposto de importação, que corresponde hoje a 60% praticamente do preço do original, né? Fora o frete que você paga, você tem ainda problemas da procedência ser duvidosa. Mas é o que eu sempre digo para vocês: não adianta ficar chorando, tem que meter mão, cair para dentro e sempre comprar com nota fiscal, que é o meu caso ali. Eu comprei com nota fiscal. Se der pepino, BO, eu vou ter que reclamar, eu vou levar a nota, meu amigo, eu não quero saber, troque, me devolva meu dinheiro, faça qualquer coisa, plante bananeira, arranje um original. Ou seja, a gente tem que ter ideia de que quando a gente compra um componente de péssima qualidade, você vai ter também problemas na qualidade do seu projeto, independente qual seja ele. Então a manutenção é uma coisa que tem que ser feita também baseada nesse critério. Usar peças confiáveis. Eu estou fazendo um leque de levantamento de um leque de vendedores de componentes que eu vou indicar para os alunos do meu curso de manutenção em amplificadores, que eles precisam, para que eles possam desenvolver sua atividade com total segurança e não ter problemas aí futuros, né, de retorno de equipamento. Que uma coisa muito ruim é você consertar um amplificador e, não sendo até sua culpa, ele retornar pelo componente que eu chamo pirata aí, né? Falsificado. Então é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês que as unidades TL3 estão 100%. Essa unidade aqui já está liberada. Eu testei, fiz o ajuste do BIAS, offset. Você vê lá, a corrente voltou, ó, 115 dentro da faixa. Então é isso que eu digo, não adianta você ficar trabalhando em cima, como a gente chama aqui no Nordeste, né? A gente trabalhando fazendo vela boa para defunto ruim. Então não adianta você perder seu tempo com componentes que não valem a pena. Então esse é um dos problemas que nós passamos aqui. Normalmente a gente vê as coisas acontecerem e não pode ser deixado de passar em branco. Então, para o pessoal que gosta de bolacha quebrada, tem um monte aí no Mercado Livre. Agora se prepare aí para levar para casa componente falsificado pelo preço que vocês pagaram. Até justo, né? Pelo preço que vocês estão pagando, que vocês acham que é barato, que vale a pena, né? Que é correto. Tá aí, ó. Tem um monte de porcaria dessa lá sendo vendida no Mercado Livre. Tem um monte de porcaria vendida no AliExpress. E tem muita gente aí vendendo amplificador com essas porcarias instaladas. Vocês vão quebrar a cara, não vão ter qualidade nunca nos seus amplificadores. Então a gente tem que ter cuidado e zelo do que a gente está fazendo, para não fazer besteira, gente. É uma preocupação que eu tenho. Eu gosto de deitar a minha cabeça no travesseiro e dormir, aquele sono dos anjos. Então, gente, quem faz besteira aí, ó, pode ter certeza que um dia a conta chega. Valeu, pessoal, um abraço e até a próxima.